Oi, gente! Então, hoje nós estamos para mais um Ciência em Minuto, dessa vez com a mestre Karen Elbert, que é química, assim como eu, lá do IFRJ, mestre e doutorando em Ciência de Alimentos pela UFRJ e Embrapa. E eu, né? Você já me conhece, eu sou a mestre Andressa Santana, sou química do IFRJ, doutoranda em Química pela UF e mestre em Vigilância Sanitária pelo INCQS da Fiocruz. Karen, antes de mais nada, eu queria te agradecer por você ter aceitado esse convite e espero que a gente consiga hoje solucionar muitos problemas relacionados com fake news. O que você acha? Eu quero agradecer primeiramente pelo convite e sim, eu espero que a gente consiga debater um pouquinho aqui e desmentir algumas das fake news. Muitas, né? A gente selecionou. A gente escolheu algumas, né? Porque tem tantas fake news que não tinha como falar de todas. Pois é, a gente ia ter que ficar dia dentro aí pra falar de fake news. Mas eu acho que a gente vai conseguir solucionar bastante delas hoje. Então vamos de lá? Vamos sim. Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que mais de 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em uma fake news sobre o coronavírus. E a gente tem que parar para pensar que o coronavírus surgiu no final do ano passado, né? Então, assim... não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo, né? Como é que é incrível isso? O que você acha sobre isso? Então, é tanta gente espalhando fake news que às vezes não dá para descobrir o que é verdade, o que é mentira. Na maioria das vezes a gente tem uma desconfiança quando a gente vê aquelas mensagens mais vagas, alarmistas, cheias de erro de português e sem fonte confiável, né? Então é por isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês como é possível distinguir o que é uma fake news e o que é uma notícia verdadeira. Não, então vamos lá, vamos desmistificar as fake news. Vamos. Primeira mensagem que eu quero que você me diga. O coronavírus SARS-CoV-2, que é o tipo de coronavírus que foi descoberto no final do ano passado e que é o responsável por essa pandemia que a gente está vivendo, ele foi criado no laboratório? Cara, o que você acha sobre isso? É uma teoria da conspiração isso? É uma fake news? Do vírus para derrubar a economia mundial e sair por cima? E aí? É uma teoria da conspiração. Muitas das fake news são teorias da conspiração, né? E que só servem para perturbar um momento que já está, né? As pessoas já estão Já é difícil. Já é difícil e ainda piora, né? Pois é. O que eu fiz? Eu peguei essa notícia e eu fui ver quais fontes confiáveis falam sobre isso. Então, surgiu, logo no início, um artigo na Nature. E aí, é uma das revistas mais conceituadas na nossa área, não é? Sim, com certeza. E aí, nesse artigo, as pessoas que fizeram ele, dos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. E aí... a gente vai deixar depois o link desse artigo. O artigo mostra que é improvável que o coronavírus, o Covid-19, tenha surgido por manipulação laboratorial. Os dados genéticos desse vírus que está circulando por aí, ele não é próximo de nenhum outro vírus usado anteriormente. Isso para fazer em laboratório. Se fosse para fazer em laboratório, teria que ser parecido, certo? Sim. Ele vai manipular um parecido para poder jogar por aí. Só que aí, nesse artigo, eles falaram que, provavelmente, por duas coisas, tem duas propostas para ter acontecido essa origem, ter vindo esse coronavírus. A seleção natural de um hospedeiro antes da transferência, antes de passar para a gente, ou o humano mesmo. Depois que ele entrou em contato com o vírus, teve uma modificação. Uma mutação, né? Uma mutação do vírus. Então, tudo aponta para esse viés, que ou pela alimentação ou contato com animais. Que animais?
teoria, o morcego ou o pangolim, que é muito comum eles consumirem lá na China. Até porque é uma população muito grande, né? E a demanda de alimento deles é surreal. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. E aí, por isso, como eles viram que o código genético é parecido com o do coronavírus, né? Os vírus que tem nesses dois animais podem ser parecidos, então eles acham, que não tem certeza ainda, que ou veio do morcego ou veio do pangolim. E o gargarejo com água morna, sal ou vinagre, elimina o vírus? O que você acha sobre isso? Pra mim, isso é fake news. Fake news? É fake news. Então, fake news nele. Eu acho assim, o gargarejo com água morna, sal, a gente costuma fazer quando tá com uma irritaçãozinha na garganta. Isso. Pode ser que o vírus dê uma irritaçãozinha na garganta. Então você pode fazer, mas não vai eliminar o vírus, vai só aliviar a sua dor. E aí, Karen, a gente preparou esse esqueminha para a gente ver mais ou menos como é que é a estrutura desse vírus, né? Os porões que existem na membrana dele, né? E essa membrana ela é uma membrana fosfolipídica. E essa bicamada fosfolipídica, que é a composição da membrana desse vírus, ela pode ser considerada um caráter hidrofóbico. Muita gente não sabe o que significa caráter hidrofóbico, né? Eu costumo relacionar esse caráter hidrofóbico com óleo, né? O óleo, ele tem um caráter hidrofóbico, ele é gorduroso, né? E, na verdade, essa bicamada, ela tem uma semelhança ela tem essa semelhança, esse caráter hidrofóbico que tem no óleo. E aí, o que a gente precisa, então, para tentar eliminar esse vírus? A gente precisa de uma substância que interaja com essa camada, né? Essa bicamada fosfolipídica. Que aí, quando você consegue, então, romper essa membrana, a gente consegue eliminar, né? Romper a atividade do vírus. E isso a gente não consegue com, por exemplo, a água, né? E o vinagre, né? O que a gente pode pensar sobre eles? A gente não consegue, a gente precisa de uma substância que tenha um caráter anfipático. Nomes difíceis esses, né, Karen? Pois é. Mas são nomes importantes para a gente conseguir entender. E sabendo um pouquinho disso, não precisa saber muito, mas sabendo um pouquinho, a gente vai saber se vai funcionar usar vinagre ou se vai funcionar usar alguma outra coisa. Exatamente. E aí, se a gente pensar que essa bicamada ela tem caráter hidrofóbico, a gente tem que pensar que hidrofóbico e hidrofobia tem medo de água. São substâncias que não vão entrar em contato, não vão interagir com a água, elas não vão se solubilizar em água. Que a água já tem um outro caráter, que vem aqui, caráter hidrofílico. Então, a água ela tem uma interação com outras substâncias que têm caráter hidrofílico e não hidrofóbico. Já o caráter anfipático é justamente o quê? É aquela substância que consegue solubilizar bem tanto uma hidrofóbica quanto uma hidrofílica. A gente pode dar o exemplo do detergente, né, Karen? Ou do sabão, ou do próprio álcool em gel, né, o álcool 70. Vinagre, sal, não tem esse caráter anfipático. Ele não solubiliza bem a bicamada, eles não vão solubilizar a bicamada fosfolipídica do vírus. Por isso que eles não vão eliminar o vírus, e sim trazer um conforto momentâneo, né? Bom, Karen. É isso mesmo. E aí, eu quero que você me diga o seguinte: existe ou não existe uma vacina contra a Covid-19? Bom, Andresa, por mais que eles estejam fazendo vários testes com vários medicamentos e com várias vacinas já existentes, e eles estão tentando formular outras vacinas, ainda não existe uma vacina contra a Covid-19. Então, isso é uma
fake news. Fake news. É uma fake news. E a gente tem que pensar também que para a gente ter uma vacina, a gente precisa de anticorpos ou a gente precisa estudar bem esse vírus para que ele seja colocado na vacina de forma atenuada, onde ele não está com as funções dele ativas. E para isso requer tempo, não vai ser do dia para a noite. Por mais que a gente esteja com urgência, por mais que a gente queira muito que essa vacina seja feita para ontem, não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter essa vacina em mãos, infelizmente, né? Até porque, Andresa, para poder se desenvolver uma vacina, são feitas várias etapas. A gente sabe que tem aquela etapa pré-clínica, né? Então, faz uma pesquisa in vitro antes de fazer os testes nos humanos. Então, primeiro tem uma testagem pré-clínica, aí vai para animais, como roedores ou algum macaco, e aí, dependendo da toxicidade, aí vai para outras fases, aí vai para a fase de testar em humano. Mas até chegar lá demora muito, então não tem como fazer do dia para a noite uma vacina. Nem vacina e nem medicamentos, né? E nem medicamento. E aí, a ivermectina, ela é a cura contra o Covid-19? Não é a cura. Fake news. Ainda é fake news, porque ainda não tem comprovação disso. O estudo que foi feito com a ivermectina foi feito apenas in vitro. O que significa isso? Foi feito uma plaquinha. Não foi feita dentro do laboratório, não testou em animal, não testou em humano, então não tem como saber como vai reagir no organismo. Sim. A gente não pode afirmar que ela é a cura, né, da Covid-19. E aí, esse artigo aqui que a gente traz, Karen, aponta que ela também já foi estudada como antiviral para outras enfermidades, como HIV, dengue, influenza, zika vírus, e ela deu um resultado bem positivo in vitro, mas quando chegou nos testes clínicos, ela não apresentou eficácia. Então, aí a importância de que a gente espere esses resultados, espere essa pesquisa aprofundada antes de afirmar qualquer coisa, não é mesmo? Sim, por isso que a gente fala que é uma fake news. Pode ser que daqui a algum tempo seja comprovado que a ivermectina tem alguma ação. Pelo que eles estão vendo, a ivermectina pura não está sendo suficiente, senão não ia ter tanta gente ainda doente, certo? É um medicamento muito barato. Mas não tem comprovação ainda. A gente vai aguardar esses resultados. Por enquanto, é fake news. E a cloroquina? Né? A gente já falou da ivermectina, mas a cloroquina acaba que entra no mesmo pacote, né? A cloroquina, ela é a cura contra o Covid-19? Claro que não, a gente já está falando sobre isso, é uma fake news também. A gente não pode comprovar que a cloroquina e a ivermectina são curas para a Covid-19, né? A gente não pode afirmar isso. Por mais que elas já sejam usadas para outras enfermidades, elas têm efeitos colaterais e que a gente também tem que analisar e não pode fazer nenhum tipo de administração sem recomendação médica, né, Karen? Exatamente. Ou seja, é fake news porque não tem comprovação. E muitos já viram que ela pode acabar sendo prejudicial. Então, tem que tomar todo cuidado. O médico que está aplicando isso geralmente coloca em pacientes que já estão em estado super grave, que como a cloroquina ela tem muitas desvantagens para a saúde, eles acabam utilizando só em quem já não tem mais muito jeito, só para poder ver se vai ter alguma forma de viver. Sim, sim. E aí a gente pegou um texto que vem lá do portal da Anvisa, que ele fala que a cloroquina ela está sendo utilizada no tratamento da Covid nos casos onde a doença tem uma manifestação leve a moderada, porque ela está reduzindo a duração dos sintomas. Mas isso ainda não há uma comprovação, não há uma evidência científica que a gente possa dizer que ela é a cura da Covid, né? Até porque a pesquisa
que foi realizada, né? Ela foi realizada com um número muito reduzido de pacientes, então ela não vai representar o todo, né? É arriscado afirmar que vai funcionar para todas as pessoas, visto que foi feito com poucas pessoas, e mais dados precisam ser coletados, né? É isso mesmo. Bom, e aí eu queria aproveitar, Karen, para falar que lá no meu canal, aonde vai estar esse vídeo também, tem um vídeo que eu fiz com o mestre Vitor de Carvalho, que fala sobre talidomida, a estereoquímica e a cloroquina. Agora, me diz o seguinte, Karen, o que você acha sobre essa fake news que fala que é só beber água tônica para a gente combater o coronavírus? O que você acha sobre isso? Mesmo que muita gente goste de água tônica, beba só porque gosta, porque é uma fake news. Eita, mais uma fake news? Mais uma! Caramba! E por que as pessoas estão dizendo que a quinina ela pode proteger contra o coronavírus? Então, Andresa, as pessoas têm confundido muito a quinina, falando que ela é a base para a cloroquina. Sendo que se você olhar as estruturas, você vai ver que é muito diferente. Mas que isso aconteça, tem um grave problema aí, né? Porque quando a gente fala de que a água tônica viria para prevenir o coronavírus, a gente está pensando em uma prevenção e não de um tratamento terapêutico, né? E a cloroquina é usada como tratamento terapêutico. Eu acho que vale, mais uma vez, a gente fazer essa diferença. Porque a vacina, por exemplo, ela é uma forma de prevenir contra a doença em si, né? A cloroquina, ela não é usada para prevenir, ela é usada já em pacientes que estão com Covid-19 e que precisam ser tratados por essa infecção viral. Então, existe essa grande diferença. Então, por mais que possa haver algum resultado de conversão de quinina para cloroquina, a gente tem que tomar cuidado que aí a gente não está falando de imunidade, né? Exatamente. E eu acho que a grande confusão é no nome. Eu acho que as pessoas associam que quinina é parecido com cloroquina no nome e fazem uma associação que não existe. E aí, quando a gente olha a molécula, a gente vê como é diferente, né? Até para quem não gosta de química, você não precisa nem entender muito. É só olhar para as estruturas que você vê que elas não são iguais, né? O boldo, ele também foi usado como um milagre para a cura da Covid-19. Aqui a gente já está aqui cansado de falar que ainda não há a cura da Covid-19. Então, mais uma vez, a gente está falando de quê? Fake news. Fake news. Não existe nenhum medicamento, não existe nenhum alimento, nenhuma bebida, nada que seja comprovadamente que comprovadamente cure da doença. E nem que previna. A gente sabe quais são as formas de prevenção. A gente vai prevenir lavando as mãos, não ficando muito perto das outras pessoas. A gente vai prevenir de pegar o coronavírus se a gente usar a máscara. Então, a gente sabe quais são as formas de prevenção. A gente sabe que o boldo, ele tem as propriedades terapêuticas dele, certo? Ele pode ser utilizado para quê? Para problemas gastrointestinais. Para isso que a gente costuma usar. Além disso, a gente tem que tomar cuidado, porque existem já casos de intoxicação por causa de boldo. Sim. E ele também é abortivo, né, Karen? Sim, a gestante tem que tomar muito cuidado. Pode prejudicar o bebê, principalmente na primeira fase do desenvolvimento. E usar antibióticos como azitromicina assim que começarem os sintomas de Covid-19. Eu já vou te falar que é fake news, mas tem um fundo de verdade, concorda, Karen? Eu concordo. Mas aí tem um fundo de verdade desde o momento em que, quando a gente olha lá no portal da Anvisa, existe um protocolo onde o médico e o profissional de saúde
pode usar antibióticos como a azitromicina para o tratamento de infecções bacterianas que possam estar associadas à Covid-19. Repara que não é no início dos sintomas e não é feito de qualquer jeito. Isso precisa ser avaliado por um profissional de saúde e ele sim vai recomendar ou não o uso desses antibióticos. Até porque não se cuida, não se trata uma virose com antibiótico, né, Karen? Não mesmo. Os antibióticos geralmente são para bactérias. Pode ser que tenha algum efeito se tiver junto com algum outro medicamento no vírus. A gente não sabe exatamente como que os médicos estão usando, mas a gente já sabe que geralmente é usado um tratamento simultâneo para poder ter alguma atividade. E isso requer testes e requer tempo. A gente não sabe ainda se a azitromicina está fazendo um efeito para o coronavírus especificamente. A gente sabe o perigo que existe de utilizar antibióticos indiscriminadamente, não é mesmo, cara? Sim, até porque a gente tem micro-organismos no nosso corpo e a gente quer manter eles lá, porque eles fazem bem pra gente. Sim. Os micro-organismos que não fazem bem, a gente chama eles de patogênicos. E são esses que a gente quer combater. Só que a gente não pode ficar jogando muito antibiótico para não criar o que a gente já ouviu aí falar. Tenho certeza que você já ouviu falar das superbactérias. Então, vai causando uma resistência ao antibiótico e cada vez você tem que aplicar algum outro mais forte, e elas vão ficando cada vez mais fortes para poder tentar destruir o nosso organismo. É isso aí. Então, tomar medicamento sempre após recomendações e prescrição médica, né? Nunca por conta própria e nunca acreditando em fake news, né? Com certeza. Os alimentos alcalinos derrotam o vírus. Eles são os super-heróis. Os alimentos alcalinos. Isso é verdade ou não? O que você acha? A gente já falou aqui várias e várias vezes. Não existe um alimento que seja capaz de derrotar, de atacar ou eliminar o coronavírus. Então, só de usar esse argumento, a gente já sabe que é uma fake news. Fake news. Mas aí nessa fake news, existem problemas piores, né, cara? Nem me fale, Andresa. Isso é inviável. A gente, como químico, dói os olhos. Com certeza. Dói os olhos quando a gente vê isso, né? Dá vontade de chorar. Aí, a gente sabe que lá, quando a gente estuda no ensino médio, na graduação, que a gente vê a escala de pH, né? A escala de pH mostra se o meio está ácido, se o meio está neutro ou se o meio está básico. Lembrando que a escala de pH ela varia de 0 a 14, sendo os números mais baixos ácido, os números mais altos básico ou alcalino. E a proposta que está nessa fake news é que são os alimentos alcalinos, ou seja, básicos, que que derrotam esse vírus. E que a maior parte deles não são nem básicos, né? Não são nem alcalinos, né? E aí a gente pode fazer uma propaganda novamente lá do Vitor, que é o nosso amigo pesquisador, cientista também, preocupado em desmentir as fake news. Ele fez um experimento em casa muito sério, onde ele mediu realmente o pH de muitos dos alimentos, não é mesmo, Karen? Sim, ele fez o teste e ele comprovou que a diferença do pH que está informado na mensagem de WhatsApp com a diferença da realidade. Então, ele fez essa comparação e mostrou pra gente o que é real e o que não é. E a gente viu que todos eles estavam com números errados. Parece que a pessoa escolheu um número qualquer e colocou lá. É verdade. E aproveitar para fazer propaganda, que quem quiser assistir, está lá no Instagram dele, que está aí na nossa apresentação. E é muito importante que a gente siga
as pessoas que têm esse compromisso com a verdade, para que a gente não entre nas fake news que existem, né? Que a gente já tá vendo que são várias, né, Karen? E o café? O café previne coronavírus? Quando não é cura, quando não cura, previne, né? Pois é, a gente já falou sobre isso, é melhor a gente não repetir, vocês já sabem como que é a prevenção para o coronavírus, mas a gente sabe que o café já tem propriedades usadas para quadro de asma, por exemplo, mas a dosagem necessária é muito maior do que tem no cafezinho que a gente toma. Uhum. Então, pode até ter a função contra o coronavírus, não para prevenir. Pode ser, mas a dosagem é tão grande que a gente não consegue combater com aquele cafezinho. Então, fake news nele. Fake news. Queria aproveitar para fazer outra propaganda. A gente está falando o tempo todo sobre prevenção, sobre aumento de imunidade. E aí, lá no canal também, no meu canal no YouTube, tem uma videoaula com a Lívia, que é mestranda da UESO. E a gente fala sobre álcool, fala sobre o Covid-19 e fala também sobre como a gente pode aumentar a nossa imunidade. E também ela dá uma dica super interessante, uma receita para a gente aliviar o estresse na pandemia, né? Interessante, porque a gente agora só vive estressado, né? Muito bom saber disso. Eu mesma vou ver o vídeo. E deixar o álcool em gel no console exposto ao sol faz o carro pegar fogo. Porque a gente acaba levando o álcool junto com a gente, né? Agora virou o nosso fiel escudeiro, né, Karen? Isso aí, a gente não larga o frasquinho de gel. E aí, será que ele é perigoso? Será que ele é perigoso pra gente? Então, a gente pode provar que isso é uma fake news. Fake news. E aí? Vamos provar? Vamos. Ó, quando a gente fala que uma substância ela pode causar uma explosão, a gente está falando de substâncias explosivas. São substâncias que vão provocar explosão por influência de calor ou de choque. Isso não acontece com o álcool, né, gente? Porque o álcool, ele não é uma substância explosiva, ele é um combustível. O álcool precisa entrar em contato com um comburente, o O2, o gás oxigênio da atmosfera, né? E por que isso? Porque para ter a combustão, a gente tem que romper uma barreira energética. Sim. Isso aí, a gente está voltando para quem fez no ensino médio, deve lembrar que a gente tem reações que são exotérmicas, que são endotérmicas. Então, para poder se transformar de um reagente para um produto, no caso, para ter a combustão, a gente tem que romper essa barreira energética. Uhum. E aí, para acontecer isso, a gente precisa de quê? De uma fonte de energia, certo? Então, para poder acontecer isso, dependendo da temperatura, pode ser que as moléculas daquele meio, elas tenham energia suficiente. Então, com a temperatura vai ter aquela agitação das moléculas e aí elas vão ter energia suficiente para poder romper ou não essa barreira energética. E aí, nesse caso, não precisaria de uma fonte externa. Uhum. Mas se essas moléculas, quando agitam, não conseguem romper essa barreira, a gente precisa de alguma coisa externa para poder romper. E aí a gente consegue entrar em combustão. E aí, se a gente precisa de algo externo, se o álcool está fechado, né, não tem perigo algum. Porque ele fechado, ele vai continuar no frasco onde ele estiver. O único perigo que tem é quando você deixar ele aberto, né? Sim, mas por que quando deixa ele aberto? Porque se ele entrar diretamente em contato com essa fonte externa, por causa de um negócio que a gente chama de ponto de fulgor, aí ele pode entrar em combustão. O que seria esse ponto de fulgor? A temperatura mínima que um combustível, no caso o álcool é um combustível, certo? Certo.
que ele pode entrar em combustão quando a gente usa uma fonte de energia. No álcool, é 16,6 graus Celsius, esse ponto da temperatura, para ele poder queimar. Um outro ponto que eles estavam falando nessa fake news aí, se eu não me engano, é que sozinho, sem entrar em contato com fonte nenhuma, o álcool explodiu o carro. Você chegou a ver? Não cheguei a ver essa fake news, mas me assustei quando eu li sobre ela, né? Pois é, era um carro que destruiu o painel porque alguém deixou o álcool em gel lá. Mas isso não poderia acontecer, porque existe uma coisinha chamada ponto de ignição. É uma temperatura que, para líquidos inflamáveis, como os combustíveis, essa temperatura não precisaria de uma fonte de energia externa para poder pegar fogo direto, explodir. O ponto de ignição do etanol é 70%. É de 363 graus Celsius. Se a gente coloca o carro no sol, ele chega a essa temperatura, Andressa? Não chega, senão a gente ia estar torradinho. Então, é fake news. Nunca entraria em combustão sozinho, sem uma fonte externa de energia para poder explodir. Então, sim, fake news. Fake news. E tomar cuidado que álcool é uma substância química, a gente precisa respeitar as substâncias químicas. Sempre opte pela opção do álcool em gel, porque ele é o que causa menos acidentes, tem menor probabilidade de acontecer acidentes. O álcool líquido tem uma maior probabilidade, tendo em vista que ele é um ótimo combustível, não é mesmo, Karen? É isso aí. E o álcool em gel é melhor para poder aderir o álcool para limpar a nossa mão, certo? Isso aí, certinho. Bom, e as máscaras? Tem várias fake news de máscaras, não é mesmo? Tem sim, vamos agora desmistificar algumas. Então, as máscaras que estão chegando da China estão contaminadas. Fake news. Por quê? Porque isso daí é outra teoria da conspiração, né? De que a gente vai importar um material que está contaminado. É um pouco surreal pensar nisso, né? Primeiramente, que ultimamente a gente já tem mais vírus aqui do que lá na China. É verdade. Aqui é o ponto, é o foco do momento. Então, já começa por aí. Outro ponto é que demora tanto, mas tanto para chegar da China até aqui. E quando chega aqui no Brasil, fica mó tempão no porto para poder ser distribuído, que o vírus ele não sobrevive. Mas aí não para por aí, né? Existem não, também... tem mais fake news sobre máscara. E aí existe aquela fake news lá, que eu já vou falar logo que é fake news, onde a máscara distribuída pelo Ministério da Saúde aos profissionais de saúde tem qualidade duvidosa, que ela rasgaria com uma facilidade incrível. O que eu fiz para poder desmistificar essa fake news aí? Eu fui lá no portal do Ministério da Saúde e fui ver o que eles falaram sobre, né? Porque não é possível que o Ministério da Saúde ia fazer uma coisa dessas. Então, eu vou ler para vocês o que eles falaram. O Ministério da Saúde preza pela segurança dos profissionais de saúde. Por isso, as máscaras cirúrgicas distribuídas aos estados têm 3 camadas e filtragem mínima de partículas de 95%. Todas as compras do Ministério de Saúde relativas ao coronavírus são feitas através de diário oficial, não havendo outra forma de recepção de proposta diversa desta. Além disso, os produtos possuem uma documentação técnica que é avaliada e atestada pela área demandante do produto. Portanto, a máscara apresentada no vídeo, que circula nas redes sociais, não foi distribuída pelo Ministério da Saúde. Então, não precisamos nem falar mais nada, né? Fake news nessa notícia. E o uso prolongado de máscaras prejudica ou não prejudica a oxigenação no organismo? E a gente, ainda mais, deve retirá-las a cada 10 minutos. Olha, isso não faz sentido algum. Então, fake news. Já coloquei fake news nela. Fake news.
É pior ainda quando a gente coloca a mão, quando a gente toca, quando a gente tira a máscara. Não é para manusear a máscara. Você colocou ela no rosto, vai usar ela até o momento que chegar em casa, tirar e colocar ela para lavar. Sim. Se não for uma descartável, né? Se for descartável, você já joga fora de uma vez. Isso aí. Muito bem. Exatamente é o que não se recomenda, ficar levantando a cada 10 minutos. Mas você pensa assim, tem cirurgias que demoram horas e horas. Muitas e muitas horas. Os médicos que estão usando, eles não usam só a máscara. Eles usam a máscara, eles usam uma outra roupa por cima. Se eles que fazem isso todos os dias, com aqueles equipamentos grossos de proteção, eles tirando poucas vezes por dia, se eles não têm essa redução de oxigenação, por que uma máscara fina, que nem a que a gente usa, faria isso com a gente? Então, não faz sentido. Você falou super bem, explicou. Fake news, não existe. Fake news. Bom, fumar aumenta o risco de desenvolver a forma grave do coronavírus, do Covid-19. E aí? Essa é pegadinha, Andresa? Olha, até onde eu sei, fumar causa vários riscos, né? Não só coronavírus. Fumar faz muito mal à saúde, não é mesmo? É sim, Andresa. Então, notícia verdadeira. Verdadeira. Essa é a primeira e única notícia verdadeira até o momento, né? É verdade. Porque o que acontece? Quando tá fumando, a pessoa coloca a mão, que às vezes encostou em alguma outra coisa, perto da boca. E uma das formas de entrar em contato com o vírus é você colocando a mão na boca, certo? Então, se tá contaminado, você vai ter uma facilidade maior de contrair. Sim. Além disso... E fora os outros problemas, né? Que estão relacionados com o uso da nicotina. Sim, o sistema respiratório ele já é prejudicado por causa do fumo. Você coloca mais um agravante, obviamente, que vai fazer mal. Bom, e para terminar, vamos então desmistificar mais algumas informações, né, Karen? Isso aí, a gente quer mostrar para vocês que por mais que existam algumas coisas boas para a gente fazer, não significa que seja a cura para o coronavírus. Eles podem apenas melhorar nossa imunidade ou melhorar a nossa resposta do nosso organismo para se recuperar mais rápido. Sim. E aí, por exemplo, respirar fresco, beber água e água de coco são coisas que tendem, né, a ser boas pra gente, né? Sim, pode fazer isso, sim. E alguns dos indivíduos precisam se expor ao vírus para adquirirem imunidade. O que você acha? Por mais que alguns indivíduos, eles entrando em contato com o vírus, eles não tenham os sintomas e possam sim ter imunidade, não foi comprovado ainda. Então, como a gente não sabe, vamos esperar uma resposta de alguma fonte confiável para a gente saber disso. Sim. Porém, a gente não sabe como que está o nosso organismo, a gente não sabe como está a nossa imunidade. Então, como que a gente vai saber se a gente tem que entrar em contato com o vírus ou não para poder criar imunidade? É melhor a gente não entrar, certo? Não entrar, né? E até porque a gente não sabe se quem contraiu o Covid-19, se eles realmente vão ficar a vida inteira sem ter de novo, né? A gente ainda não tem essa resposta. Exato. Né? Como é que uma essa imunidade? Muito nova, né? Sim, é muito nova. Sono, exercícios físicos e alimentação. É bom ou não é? É muito bom. Durma bem, faça exercícios físicos, se alimente bem, mas isso não é a cura. Isso aí. E se exponha um pouco ao sol, né? Nos horários pertinentes, mais cedinho e mais para tarde, né? Se você pegar sol por pelo menos 20 minutos durante esses horários que a Andresa falou, isso pode aumentar um pouco sua imunidade. Não é garantia de que vá matar, eliminar qualquer coisa o coronavírus. Sempre dentro de casa, né, Karen? Que a gente consiga. Fiquem em casa o máximo possível. Evitem sair. Se tiver que tomar sol, se pegar só uma parte do braço, não tem problema. Já é
Você precisa de que alguma parte do seu corpo pegue sol, não precisa ser o corpo todo. Então, fique em casa, coloca o braço para fora da janela para pegar o seu solzinho. E por último, a vitamina D3 e C. E aí? São muito importantes também. Também, então, né? No alimento a gente consegue vitamina D3 e C comendo ovos, comendo chupando uma laranja, fazendo um suco com acerola. Então a gente tem essas vitaminas. E essas dicas que a gente está dando não é só nessa época de pandemia, né? Para a vida. Que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, não é mesmo? Consumindo alimentos saudáveis, podendo pegar luz solar, tendo um sono regular, né? Sim, isso vai melhorar muito a saúde. Sim. Karen, queria te agradecer por ter aceitado o convite mais uma vez. Queria agradecer pela excelente explicação dessas diversas fake news, né? Que a gente conseguiu esclarecer aqui. Eu acho que foi uma aula bem esclarecedora. O que você acha? Espero que vocês tenham aprendido isso. E que, quanto às fake news, vocês fiquem de olho e tenham um pensamento crítico. Porque a gente sabe que não é fácil a gente identificar isso. A gente vê alguns sintomas de fake news, a gente vê que é aquilo tudo que eu tinha falado no início, de ser vago, ser uma mensagem alarmista, dos erros de português, as fontes, mas sempre vão às fontes confiáveis e critiquem. Isso aqui é verdade ou é fake news? É isso aí. Obrigada, gente. Nada, eu é que agradeço a você. E se você mesmo assim ficar em dúvida, opte sempre em não compartilhar. Procure sempre alguém que seja da área científica, né, para tirar suas dúvidas. E faça igual a gente. Acabe com essas fake news, não é mesmo? Isso aí. Muito obrigada, Andresa, Beijo. pelo convite. Nada, Beijo. Eu que agradeço.